Lucas capítulo 5, versos 27 ao 32, por favor. Diz o texto, Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esta é a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, somos gratos por estarmos aqui juntos, podendo aprender da tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor cuide de nós, cuide do nosso coração. Nos ajude a compreendermos os detalhes que estão aqui no texto e que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos encha com o teu Espírito Santo, nos ilumine para compreendermos a importância da tua palavra, Senhor. Cada detalhe, cada ênfase que o Senhor deu aqui. Fale conosco e ministre aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade na nossa EBD, especificamente em Lucas, no Evangelho de Lucas. Hoje, nós trataremos aqui os versículos 27 ao versículo 32 do chamado de Levi, ou talvez em algumas traduções aí esteja o nome Mateus, que na verdade ali tem algumas brincadeirinhas ali. Na verdade, nós falamos isso na área teológica, em relação ao próprio nome de Levi ou Mateus, seja como você preferir. Quando então nós analisamos esse texto aqui, o capítulo 5 como um todo, é visto que Lucas, ele está apresentando Jesus tendo autoridade sobre cada aspecto da vida. Se você se atentar bem, o início do capítulo 5 trata sobre o chamado dos primeiros discípulos. Na verdade, é o chamado do primeiro discípulo, que é Pedro. E ali a ênfase não estava muito mais na profissão de Pedro, mas sim na obediência de Pedro. Depois você observa Jesus curando um leproso, mostrando que a autoridade de Jesus também alcança pessoas que têm doenças. Depois foi visto aqui Jesus curando um paralítico, mostrando mais uma vez que Jesus, ele tem autoridade sobre as doenças. E um detalhe extremamente importante que é visto, pelo menos nessas histórias, é que Jesus, ele fala. Jesus, ele não precisa tocar, Jesus, ele fala. E isso mostra a autoridade de Jesus na fala. Quando Jesus Cristo fala, isso demonstra que ele tem autoridade sobre cada aspecto da vida, sobre cada detalhe da vida, sobre tudo. Somente com a fala de Jesus. Ele não precisa tocar, ele só precisa falar, pois a própria fala de Jesus já determina aquilo que ele é, poderoso, cheio de autoridade. Então, quando nós olhamos aqui, então, o texto que narra a história do chamado de Levi, é visto que Jesus, ele não faz milagres, mas é visto que Jesus, ele fala, e ao falar, ele está chamando pessoas para fazer parte do seu colegiado apostólico. Jesus, ele não faz milagres aqui, mas é visto que a autoridade de Jesus na fala também alcança a mente e o corpo, porque Mateus, até onde consta no texto, ele não precisava de milagres, ele era são. Ele não tinha nenhum defeito, com todo o respeito da palavra, não tinha nenhum defeito físico. Ele era são, inclusive ele era rico, muito rico. Alguns teólogos dizem, e eu concordo com isso, que Mateus, ele era o apóstolo mais rico que tinha ali dentre os 12. Então Jesus,
após ter feito alguns milagres e algumas coisas, ele agora começa a dar início ou ir para outra região. E uma das coisas importantes de nós nos atentarmos na forma como Lucas, ele estrutura o seu evangelho, é atentarmos à maneira como ele faz eco com o Antigo Testamento. Pois, no próprio Antigo Testamento, é visto Deus chamando pessoas de classes que não faz o mínimo sentido. Deus, ele chama Abraão, no qual o próprio Abraão estava em um contexto idólatra. Deus, ele chama literalmente Davi, no qual Davi, provavelmente ele tinha os seus 16, 17 anos de idade, e ele estava assumindo uma responsabilidade que não era para ele assumir, não era responsabilidade de um adolescente fazer, que era cuidar de ovelhas, ou ser pastor de ovelhas, não era para ele fazer essa função. E ali naquele contexto, o próprio povo chama um homem para ser o rei deles, que era Saul. Só que Deus não tem Saul para o povo, Deus tem Davi para o povo. E a escolha que Deus faz ao povo é totalmente diferente daquilo que o povo tem para eles, que é Davi. Davi tem 16 anos, ou 17, para ser rei, não faz sentido. E isso prova que Deus é quem controla a história, não o povo. Deus é quem escolhe as pessoas, e não o povo. Quem coloca no trono é Deus, não o povo. E esses são os detalhes extremamente importantes. Então, quando nós olhamos aqui esse texto, é visto que Lucas, ele faz paralelos com o Antigo Testamento. E por que isso? Porque Lucas, ele é um historiador. Uma das profissões de Lucas é estruturar os seus escritos como um bom historiador da época. E um bom historiador da época tinha que fazer paralelos com histórias antigas. E a história antiga que Lucas faz o seu paralelo é o Antigo Testamento, mostrando que da mesma forma que Deus no Antigo Testamento esteve conduzindo a história, mandando em tudo, em todos, e é o soberano, ele continua sendo soberano no Novo Testamento. Ele escolhe pessoas que não faz sentido. Ele toca em pessoas no qual a própria sociedade não quer que toque. O Evangelho alcança classe de pessoas no qual o próprio fariseu não queria alcançar. E por que isso é importante? Quando então Jesus ele começa a chamar essas pessoas, aqui é visto um detalhe importante, porque no contexto antigo havia classe de pessoas desprezadas. E quais eram essas classes de pessoas desprezadas? Eram os pobres, as mulheres, os ricos, os gentios e os publicanos. Tenham em mente de que Lucas ele está escrevendo o seu evangelho para uma pessoa. E esta pessoa, que era Teófilo, não sabia especificamente o que era um rico, o que era um pobre, o porquê que as mulheres eram desprezadas e tantas outras coisas. Lucas, ele precisa detalhar o seu evangelho para deixar o mais simples possível para o entendimento de Teófilo. Então, no contexto antigo, Lucas, ele diz o seguinte: havia classe de pessoas desprezadas. E estas classes de pessoas eram os pobres, as mulheres, os ricos, os gentios e os publicanos. Eu não tenho tempo para detalhar cada classe aqui, mas pelo menos eu quero detalhar dois grupos. E quais eram? Mulheres. Por que as mulheres eram desprezadas? Porque as mulheres, elas não tinham a oportunidade de ensinar. O melhor exemplo bíblico que existe, ou pelo menos de acordo com Lucas, é a história no qual Jesus, ele está na casa de Marta e Maria. Jesus entra na casa de Marta e Maria para assumir uma função de ensino. Aí Marta chama a atenção de Maria e diz: olha, Maria, vamos fazer as coisas ali, porque a mulher, ela tinha que assumir a responsabilidade do lar, limpar a casa e fazer com que o rabino ou o mestre tivesse todo o conforto possível. Mulher não podia aprender de um mestre. Mulher não podia sentar aos pés de um rabino para aprender. Quando Marta chama a atenção de Maria, ou chama a atenção de Jesus, para que Jesus chame a atenção de Maria, ela está falando o seguinte: Jesus, chame a atenção dela,
para que ela assuma as responsabilidades do lar, porque o que ela está fazendo não é para ela. O ensino não é para a mulher, o ensino é para os homens. Então, muitas pessoas batem em Marta, mas Marta, ela estava no certo. Ela estava, literalmente, assumindo uma responsabilidade da sua época. Mas, quando o texto detalha, dizendo que Maria estava aos pés de Jesus, ali mostra que ela estava assumindo uma função de discípulo, e não de mulher. Ao estar aos pés de Jesus para aprender, assume uma função de homem. Mulher não pode ser ensinada. Mulher não pode sentar aos pés de um mestre para aprender. E Jesus diz, não, ela está aqui, ela escolheu a boa parte. As mulheres eram desprezadas por causa disso. A mulher não poderia aprender e ouvir os ensinos. Por isso que Paulo ele diz o seguinte, eu aprendi dos pés de Gamaliel. Por quê? Porque um bom discípulo aprende aos pés dos seus mestres. Outro exemplo no qual é detalhado sobre o grupo dos publicanos, o porquê eles eram desprezados, é porque eles trabalhavam para o governo da época, que era Roma. E os publicanos, eles tinham má fama. E qual que era a sua má fama? Eles roubavam pessoas. Eles batiam em mulheres. Eles batiam até em idosas. E os publicanos, eles tinham autoridades para literalmente pegar mulheres, ver se literalmente as mulheres não estavam escondendo dinheiro, as idosas também, qualquer pessoa. E se essas mulheres estivessem escondendo dinheiro, os publicanos tinham autoridade de bater nelas. Então, os publicanos, eles eram mal vistos pela sociedade. E os publicanos, eles tinham um nome que a própria sociedade intitulava a eles. E qual que era o nome? Desprezados. Os publicanos, eles eram conhecidos como classe social desprezadas, porque eles batiam em pessoas, eles roubavam pessoas, eles faziam coisas desagradáveis. Então, os fariseus, eles olhavam para essa classe de pessoas e falavam o seguinte, eu não posso estar próximo a um grupo impuro, eu não posso estar perto desse grupo impuro que bate em pessoas, bate em mulheres, bate em idosas e assim por diante. Tanto que, de acordo com o contexto da época, as famílias, elas tinham autoridade, ou também era costume, de mudar de aldeia, mudar de casa, para buscar um bom convívio para a sua família. Para a sua família. Aí, o que os publicanos faziam? Eles iam até essas aldeias para pegar dinheiro lá também. E quando essas famílias estavam vendo que os publicanos estavam a caminho, o que eles faziam? Fugiam, porque eles tinham medo dos publicanos. Então, tenham isso em mente. Como que os publicanos eram vistos diante da sociedade? Eles eram vistos como desprezados, imorais, ladrões e assim por diante. Aí, diante desse cenário todo, que a sociedade enxerga as mulheres de uma forma, os publicanos de tal forma, aí o texto começa e diz, depois disso, Jesus saiu e viu. E viu. O que tem a ver esse viu aqui? Tem em mente, a sociedade da época via os publicanos de uma forma. Qual que era a forma? Desprezados, ladrões. A sociedade não olhava para os publicanos e dava nome a eles. A sociedade olhava para os publicanos e dava um nome como desprezados. Não chamava de Levi, Mateus, eles não tinham nome, eles tinham adjetivos. E quais eram os adjetivos? Desprezados. Aí quando Lucas, ele começa o texto e mostra a forma como Jesus Cristo estava tratando as pessoas, Lucas ele mostra o seguinte, Jesus vê as pessoas não como a sociedade, mas Jesus vê a pessoa totalmente diferente. Olha o texto. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Por que isso é importante? Porque esse termo viu aqui, ele significa contemplação. Jesus, ele saiu, logo após saiu, quando ele estava chegando em Cafarnaum, e no início de Cafarnaum, tinha
podemos dizer assim, para ficar um pouco mais nítido, mesas. E no início da cidade, os coletores de impostos ficavam ali para receber pessoas do Egito, pessoas da Síria e pessoas de toda a região para coletar impostos. Aí Jesus, isso aqui é interessante, Jesus vem e vê. Quando ele viu, o termo ali é contemplação, ele viu com propósito. Ele contemplou Levi totalmente diferente da forma da sociedade. A sociedade contempla os coletores de impostos como desprezados. Lucas, ele está mostrando o seguinte: o evangelho não despreza a sociedade. O evangelho abraça a sociedade. Inclusive, Jesus, ele não vê o publicano como um desprezo, ele vê o publicano como Levi. Porque não é a profissão que faz o nome. Não é a profissão que faz o nome. Profissão é apenas um trabalho. Então, a sociedade enxergava os publicanos como mentirosos, ladrões. Inclusive, se você se atentar bem na própria estrutura do texto do Evangelho de Lucas, você observará que o termo publicano sempre fica próximo a pecadores ou gentios, para mostrar que essa classe de publicanos é igual aos pecadores, igual às mulheres, igual aos pobres, totalmente desprezados. Jesus viu com propósito. Jesus viu com contemplação. O Evangelho não despreza, o Evangelho abraça. É essa a estrutura que Lucas quer apresentar a Teófilo. Teófilo, você não é um judeu. Você é um gentil. Você é desprezado também pelos judeus. Por quê? Porque o Deus que eu estou ensinando a você não é o seu Deus, é o Deus deles. É o Deus da história deles. É o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo deles passar. Você não é nada. Então, aquilo que a sociedade despreza, Jesus olha e diz: o Evangelho te abraça. O Evangelho contempla não a sua necessidade, mas contempla aquilo que Deus faz para a sociedade. Porque não é a sociedade que dita as regras, é Deus que dita as regras. É Deus que sempre dará o primeiro passo, nunca o ser humano. Aí o texto continua. Viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Então, a ideia do texto é, Levi nem sequer olhou para Jesus. Levi, ele estava sentado, assumindo a sua posição de trabalho, por isso que o Evangelho de Lucas é o mais detalhado, tirando o Evangelho de João. Por que é o mais detalhado? Porque ele mostra cada característica que o próprio indivíduo está. Levi estava sentado, coletando impostos, recebendo. Aí Jesus vem e diz: siga-me. Quando ele diz isso, Mateus olha para ele, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Perceba. No contexto antigo, um adolescente de 17 anos de idade tinha que saber o Antigo Testamento de cor, de Gênesis a Malaquias. Mas não era citar os nomes da Bíblia, era falar a história inteira. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, tinha que falar de Gênesis a Apocalipse, até Malaquias, a história inteira. Aí quando falasse a história inteira, aí o mestre falava o seguinte: siga-me, porque você está apto para aprender de mim e se tornar igual a mim. Só que Mateus, ele não tem 17 anos de idade. Claro, não sabemos a idade dele, mas vamos supor que é uns 30, um exemplo. Mateus não tem 17, Mateus já é adulto, porque ele está trabalhando. Então Jesus, ele vai contra a estrutura da sociedade, e contra a estrutura do próprio ensino do povo rabínico. O rabino ensinava dessa forma. Jesus, ele vai do outro lado. Ele faz outra forma. Siga-me. E essa ideia de siga-me, que é uma direção. Ou seja, é um imperativo, direção. Siga-me. Isso aqui traz uma ideia de: eu dou uma nova direção para a sua vida, Mateus, que a sociedade não dá. A sociedade dá uma direção de desprezo, mas o Evangelho dá uma direção de arrependimento. Isso que é interessante. Isso aqui é muito bonito, porque literalmente ele está falando o seguinte: olha, a sociedade o enxerga de uma forma,
eu enxergo de outra. Jesus saiu e viu. Aí ele dá uma direção, siga-me. Viu, eu o enxergo de outra perspectiva, de outra realidade, e siga-me. Eu dou uma outra direção de vida, que é uma direção de arrependimento e não desprezo. O Evangelho tem que trazer esse arrependimento ao coração do próprio povo. Por isso que o Evangelho de Lucas é detalhado. Então, Jesus aqui, pelo menos nos primeiros versículos, Lucas está fazendo o quê? Mudando a perspectiva da sociedade. A sociedade o enxerga de uma forma, Jesus o enxerga de outro. A sociedade lhe dá uma direção de desprezo, Jesus dá outra direção de arrependimento. A minha direção é arrependimento, filho. A minha direção é contemplação. Aí, não apenas isso, mas o texto continua. Então, Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E por que isso daqui é extremamente importante? A forma como Mateus retribuiu o convite de Jesus era fazer um banquete. E o banquete era algo extremamente importante que acontecia no Antigo Testamento. Se você se atentar bem, Abraão fez isso muitas vezes. E tantos outros personagens. Mateus, ele está fazendo algo que é costume do próprio povo judeu. Um banquete. Eu retribuo ao convite que você fez para mim, convidando. E é interessante, não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas Deus foi convidado. Olha que lindo. Deus foi convidado para comer. Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que Colossenses e Hebreus diz que o mundo é sustentado pela sua palavra, aí Mateus faz o convite a ele e Deus vai até a casa dele e come. Um Deus que come. Que lindo isso. É óbvio que agora nós não sabemos se Deus come nos céus. Não estou entrando nesse detalhe. Mas no sentido humano, no qual o próprio Jesus estava em carne, ele comeu. Aqui mostra as limitações, no sentido de Jesus, ele experimentou os prazeres da vida. Jesus conversou, Jesus bebeu água, Jesus dormiu, estava na polpa dormindo. Jesus experimentou todas essas coisas. Então, a forma que Mateus retribuiu o siga-me de Jesus é dando-lhe um banquete. Só que o banquete representava comunhão. O banquete representava reconciliação. Estar sentado à mesa significa reconciliação, arrependimento, comunhão, porque é na mesa que acontecem coisas importantes. E isso acontecia nos tempos antigos. Só que Jesus, ele está dentro da casa, aí conforme a cultura antiga, a pessoa tinha que convidar muitas pessoas, e Mateus, ele era muito rico, então ele convidou muitas pessoas, inclusive pecadores, classes de pessoas totalmente desprezadas, e Mateus não era o único publicano que estava naquele banquete, haviam outros publicanos. Aí, os fariseus, que fariseu significa separado, porque eles precisavam ser separados de uma classe impura, aí os fariseus estão do lado de fora, murmurando contra Jesus, porque Jesus é um judeu, Jesus é um rabino, aí os fariseus falam assim, você não pode sentar nessa mesa, por que você faz? Olha só o que diz o texto, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Os fariseus estão falando, você não pode sentar nessa mesa, Jesus, você é rabino, você é judeu, judeu não se mistura com essas pessoas, judeu não pode participar da comunhão da mesa com estas pessoas, na mesa não tem espaço para a classe de pessoas desprezadas, porque nós olhamos para essas pessoas e desprezamos elas, você não pode estar nessa mesa, Jesus, e a ideia aqui de queixaram-se é murmuraram, eles estavam murmurando, gritando, contra Jesus, não era Jesus, você não pode, nenenzinho, não, alguns teólogos dizem que eles falaram até palavrões ali, murmuravam, questionavam,
gritavam: você não pode ficar aí, você é isso, você é aquilo, contra Jesus. Só que na mesa, há comunhão. Quando Jesus ele entra, literalmente, na casa e senta à mesa para participar do alimento, ele está mostrando que o Evangelho une pessoas no qual a sociedade quer fazer separação. O texto começa mostrando que a sociedade desprezava. Jesus não despreza porque ele vê. Jesus não despreza porque ele chama. O Evangelho enxerga, na verdade o Evangelho o enxerga como pecador mesmo, mas o Evangelho o chama ao arrependimento. O Evangelho o chama para uma nova direção de vida, para uma nova perspectiva de vida. Jesus ele senta na mesa para participar da comunhão. Os fariseus estão do lado de fora murmurando, e a ideia de Jesus é simples: eu trago reconciliação no qual, ou para aqueles que vocês querem separar. Eu participo da mesa, converso com pessoas no qual vocês desprezam, no qual vocês não querem caminhar juntos. Eu converso, eu como, eu estou junto deles, porque é na mesa que acontecem coisas interessantes. Quando eu casei, eu conversei com a Marina e falei assim: amor, porque quando eu estudei essa ideia de mesa, eu falei assim: amor, eu quero fazer uma prática aqui em casa. Ela falou assim: qual? Uma vez por mês, no nosso mêsversário de casamento, eu quero fazer 3 perguntas, vice-versa. E as 3 na mesa, nós sentaremos à mesa e vamos ter o nosso tempo de comunhão e relacionamento, porque a mesa é um símbolo disso. E eu falei assim: amor, tenho 3 perguntas. Primeiro, como eu estou como marido? Segundo, em que eu estou pecando? Terceiro, onde eu preciso melhorar? Porque eu entendi isso, que a mesa era isso. E ela falou: tá bom. Então, todo mês, no mêsversário, dia 4, não posso errar a data, aí tem essas perguntas: como eu estou, em que eu estou pecando, em que eu preciso melhorar. É claro que ali no texto, eles não estavam fazendo essa pergunta a Jesus: Jesus, o que eu preciso melhorar? Meu querido, não era isso. Mas a mesa, sentar à mesa, traz essa ideia de comunhão. Por isso que almoçar junto é bonito, não é? Depois vocês saem daqui, vocês almoçam, porque é comunhão. Sentar à mesa, participar de coisas boas, conversas e tantas outras coisas. A mesa representava isso: união, reconciliação e abraçar pessoas que a classe, a sociedade desprezava. Isso era interessante no texto. Mas, aí o texto continua. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E por que isso daqui é interessante? Jesus ele está na mesa, comendo. Os fariseus eles estão do lado de fora, murmurando. E Jesus ele quer ensinar algo aos fariseus, que é o seguinte: cuidado para que a religiosidade não sufoque a compaixão de Deus ao próximo. Quando nós analisamos o texto de Lucas, capítulo 10, que é a história do bom samaritano, tem um homem deitado no chão. Ninguém o ajuda, a não ser o bom samaritano. A ideia ali é o seguinte: cuidado para que a religiosidade não sufoque a compaixão de Deus ao próximo. Aqui é a mesma coisa. Cuidado para que a sua religiosidade farisaica não sufoque a compaixão de Deus ao próximo. Aí Jesus, ele usa uma ênfase. Ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus ele estava ensinando o seguinte: Jesus, ele se mistura com pessoas que precisam de cura. Jesus, ele conversa com pessoas que precisam de milagres. Por quê? Porque o médico precisa estar pronto para sujar as suas mãos de sangue com o próximo. Os médicos precisam estar prontos para sujar as suas mãos em prol do próximo, em serviço do próximo. Mais tarde, Jesus
ou Salvador deve estar pronto para sujar a cruz de sangue em prol do seu próximo. Jesus estava ensinando isso. Cuidado para que a sua religiosidade não sufoque a compaixão de Deus. Cuidado para que a sua religiosidade não sufoque a obra que Cristo realizou na cruz. Jesus, ele senta na mesa para trazer união, para pregar o Evangelho, as boas novas, que inclusive é Ele mesmo. O que Deus tem de bom para dar ao povo? Ele mesmo. E os fariseus que estavam do lado de fora não estavam tendo a capacidade de enxergar isso. Que Deus estava ali no meio do povo. Que Deus estava conversando com o povo. Que Deus estava fazendo coisas grandes no meio do seu povo, pois Deus está com eles. Cristo traz união. Cristo conversa. E Cristo faz tantas outras coisas. A maravilha do texto é ver isso, que a ênfase não está tanto no chamado de Levi ou Mateus. A ênfase está na hospitalidade. E por que na hospitalidade? Porque eu inclusive ia trazer um livro para indicar a vocês, acabei esquecendo. Mas a hospitalidade, ela une as pessoas com o Evangelho. A casa é a ponte entre o Evangelho e a depravação do coração das pessoas. A casa era apenas o ambiente, porque Jesus era aquele que estava de encontro com o coração depravado daqueles que precisavam de luz, que era o próprio Cristo. A hospitalidade, ela tem como direcionamento nos ensinar isso. A nossa casa, quando nós abrimos a nossa casa, é uma ponte de união com o Evangelho e o coração das pessoas depravadas que precisam da luz, que é Cristo Jesus. Mais uma vez, cuidado para que a religiosidade não sufoque a compaixão de Deus ao próximo. E uma coisa que precisamos ter em mente é: a graça de Deus se estende às piores formas da depravação humana. Guarde isso que eu vou dizer a vocês. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. Os fariseus estavam do lado de fora, impedindo coisas. A sociedade despreza, chamando os publicanos de miseráveis, ladrões e tantas outras coisas. O Evangelho não é assim. O Evangelho bate, mostra o quanto você é depravado nos seus pecados, mas também mostra o quanto você é amado por Deus. O quanto você está cego e andando em um caminho escuro, mas o quanto o Evangelho tem a capacidade de trazer restauração ao seu coração depravado, iluminar aquilo que o pecado escurece. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. Guarde isso em seu coração, de verdade. Aquele que se arrepende alcança misericórdia. E o livro que eu esqueci é um livro sobre hospitalidade, da Monergismo, que se chama As Chaves do Reino. Caso vocês queiram ler, eu posso tirar uma foto e mandar a vocês depois, mas é As Chaves do Reino. É um livro belíssimo que fala sobre hospitalidade, caso vocês queiram ter um conhecimento a mais sobre isso, tá certo?